Como temos feito todas as manhãs, nós começamos falando de saúde. Falamos sobre escolhas na terça-feira. Ontem a doutora Raquel falou sobre a alimentação como um hábito e não como um projeto de curto prazo. E hoje nós vamos fechar esse ciclo de palestras na área de saúde, convidar novamente aqui o nosso querido Dr. Robson. Vamos dar uma salva de palmas. Quem passou pelas mesas de saúde aí, levanta a mão. Foi bênção, né? Ainda vai ter hoje, né? Nós estamos oferecendo vários serviços lá. E hoje ele vai falar sobre um tema muito interessante, que é um ramo da medicina que tem crescido e ganhado muita importância e que é importante que você conheça, que é a medicina quântica. Fica à vontade. Bom dia! Bom dia! Depois um louvor maravilhoso desse, né, Charles? Maravilhoso, né? Deus possa abençoar. Como eu fui tocado agora, como Deus falou no meu coração. Estou vendo a minha querida pastora Angela Valadão aqui. Amo muito a senhora, pastor. E o doutor Paulo Sintra, né? Quando eu era, assim, adolescente, o doutor Paulo Sintra, esposo da pastora Angela Valadão, cuidou de mim, né? Eu estava doente, mamãe me levou lá no doutor Paulo Sintra. Aí, alguns anos atrás, eu estava lá no meu consultório, e quem chegou lá para eu consultar? O doutor Paulo Sintra, né? Então, como que a vida dá voltas, né? E hoje eu tenho a honra de ser o médico ali do doutor Paulo Sintra. Bom, gente, nós vamos falar um tema muito bacana nessa manhã. Muito empolgante, né, pastor Mateus? Que é a medicina quântica. Na medicina, a gente tem várias armas, né? Nós temos aí a medicina tradicional, com a medicação, com as cirurgias. E nós temos a medicina integrativa. Não é que uma vai excluir a outra, mas é uma parceria, né? Vai complementar. Como vocês sabem, eu sou cardiologista há 26 anos, e há 6 anos eu estou na medicina integrativa. E a medicina integrativa também tem suas armas, né? É como lá em Efésios, que fala sobre as armas espirituais, né? Tem a espada, tem o capacete, né? Vai falando de todas as armaduras do espírito, para você combater o inimigo, combater o mal. E na medicina também nós temos armas, né? Nós ontem trouxemos a ozonoterapia. Alguém passou pela ozonoterapia? Eu vi algumas pessoas lá, foi bem rapidinho, né? Nós temos ali o Drovitalis, nós temos ali o SPA, o NeuroSPA, e nós temos, né, várias armas. E uma delas é a medicina quântica, e que eu fiquei conhecendo há pouco tempo, porque você não aprende isso na faculdade, né? E algo que me impactou. Bom, gente, muitas pessoas passaram ali, né, fizeram um exame tão simples de biorressonância, um exame feito há mais de 20 anos, um exame simples, um exame assim, tranquilo de ser feito, indolor. E eu me lembro que eu fiz algumas apresentações ali, e lembro de uma pastora que eu fui fazer e perguntei assim, eu quero ver se a senhora usa maquiagem, né, porque a gente consegue fazer algumas detecções. E uma das detecções que a gente faz através da biorressonância é a presença de metais tóxicos pesados. E a maquiagem tem muito metais pesados, e principalmente o chumbo. Aí na hora que eu passei o aurímetro para testar, o aurímetro foi rapidinho, mostrou para ela, mostrando que ela estava com intoxicação por chumbo. Bom, e essa avaliação de biorressonância, a gente faz através do campo bioenergético que nós temos, não é? E ali nós vemos o alimento que você é compatível, metais tóxicos, cargas parasitárias e órgãos saudáveis. Então, gente, esse caso impactou muito a gente ali em São Paulo, né? Porque mostrou uma garota, uma adolescente, tendo distúrbio de comportamento, né? E que tinha passado por vários médicos, por vários especialistas, e só passava o remédio, mas nada resolvia. Até então que a doutora Suzana, nossa colega, resolveu fazer esse exame de biorressonância nela. E durante o exame de biorressonância mostrou que ela estava com uma contaminação muito alta de toxoplasma. Quando ela era criança, os pais deixavam com os avós para poder ir trabalhar. E ali tinha muitos gatos, né? O toxoplasma, a fonte principal são os gatos. Então ela foi muito comprometida e depois começou a ter esse distúrbio de comportamento. E através da biorressonância, através da medicina quântica, que conseguiu dar o diagnóstico, conseguiu tratar a criança. Então por isso que eu estou trazendo esse assunto aqui, que é de alta relevância e que às vezes a gente não conhece, né? Eu fui conhecer agora, há 2 anos atrás. Então, e a gente vê alguns casos de ressonância, que eu vou falar um pouquinho mais,
com essa ponte nos Estados Unidos, né? Quando a ponte entrou na frequência do vento, ela foi destruída. Pode passar? Nós temos aí uma história falando sobre o Caruso, um cantor de ópera, né? Que ele pedia para as pessoas levarem um cristal para o show. E durante um período ali do show, ele mandava levantar esse cristal. Então ele emitia uma frequência, ele emitia uma nota musical que entrava na frequência daquele cristal e destruía aquele cristal. Então o processo, né, de físico é esse aí que a gente usa na medicina. Bom, nós temos aí esse grupo de notáveis, né, as pessoas ganhadoras do prêmio Nobel, e nós temos ali o Einstein, e ali próximo nós temos o Max Planck, né? O Max Planck foi o físico, né, que ele descobriu a física quântica. E depois ele veio a ganhar um prêmio Nobel de 1918 por ter descoberto a física quântica. Né? Mas o que é isso? Ele percebeu que tem um átomo, nós somos formados de átomo, é a menor partícula da matéria, que tem o núcleo, e em volta tem os elétrons, que ficam girando em torno do núcleo. E nós somos formados por isso. Você pega a tabela periódica de todos os elementos, são formados por átomos, né? E esse girar do elétron em torno do átomo produz uma energia. É daí que vem a teoria da bomba atômica, né? Quando você rompe o átomo, sai uma grande quantidade de energia. Então, daí que veio a teoria quântica. Nós temos a física tradicional que cuida de tudo que for maior que o átomo. E nós temos a física quântica que cuida de tudo que for menor do que o átomo, né? E nós vemos o seguinte, a lei da vibração, que tudo no universo está em vibração. Por quê? Porque todos os elementos são formados ali daquela tabela periódica, né? E ali tem o núcleo, que difere é o número de elétrons. Então, se tudo é formado a partir de então, tudo está em vibração, tudo é frequência. É essa que é a teoria quântica, né? Bom, e nós vemos o seguinte, que a velocidade com que as partículas vibram no espaço determina a forma. Nós temos aí a forma da água, né, que é H2O. E nós temos a água nos seus 3 estágios. Ela gasosa, ela líquida e ela sólida. Então, o que vai determinar a forma é a velocidade com que essas partículas vibram. Bom, então isso foi a parte física, a física quântica. E teve um médico que pegou a física quântica e aplicou na medicina. O Dr. Raymond Reif, ele criou um microscópio de alta potência. Esse microscópio, ele aumentava em 60 mil vezes as coisas. Então ele começou a frequenciar os micro-organismos, né, os patógenos. E ele concluiu o seguinte, bom, esses patógenos têm uma frequência, né? Cada um vibra numa frequência. Então, se eu fizer uma frequência invertida, se eu pegar aquela frequência daquele patógeno e inverter aquela frequência, eu consigo destruir esse patógeno. Foi o que a doutora Vanessa fez com o quadro lá da toxoplasmose. Através da biorressonância, a gente faz o diagnóstico. E a gente tem esses cartões de Reif que é tudo frequenciado. Então, você passa a emitir uma frequência invertida para aquele patógeno. Então, você consegue tratar o paciente, né? Uma coisa tão simples, né? A gente não entende como é que esses gênios chegam a essas conclusões, né? E a gente vê, então, a teoria quântica aplicada à saúde. Tem um pastor aqui que eu gosto muito, que além de ser um grande pastor, ele entende muito de ciência. E eu pedi para ele vir aqui na frente, que outro dia, vou pedir para ele, o Richard, vir aqui na frente, que outro dia ele gravou um vídeo para nós lá na clínica, explicando direitinho essas frequências. Pastor Richard, olha aí, ó. Para ele não fazer isso, né? Que fica aquele estereótipo, né? Que foi ontem, né? O anormal, o estranho. Enfim, o elétron, quando ele recebe energia, ele afasta do núcleo do átomo, mas em seguida ele volta e devolve a energia. Cada elemento tem um número de elétrons diferente, então ele emite energias diferentes, que são energias em forma de onda eletromagnética. Mas eu vou fazer aqui uma dinâmica com onda mecânica, que é mais fácil para o pessoal entender. Tá, doutor? Então nós vamos ficar de pé. Nós estamos num lugar redondo, então nós vamos ser uma molécula de gordura, tá bom? Nós somos uma grande molécula, uma barriga aqui, né?
A molécula de gordura. Porque os metais pesados, que são um dos grandes causadores de doenças, eles gostam de se esconder na gordura. Né? Então nós vamos fazer uma dinâmica aqui. Eles escondem na gordura. É por isso que é difícil metabolizá-los. Eles ficam no organismo, eles não saem na urina, não saem nas fezes, fica escondido. Né? Só que cada elemento tem a sua própria frequência de onda. Aqui tem alguns exemplos. O magnésio é 2.852 Hz, o cobalto é 2.407 Hz. Cada um tem a sua frequência de onda. A molécula de gordura ela é formada principalmente de carbono, oxigênio e hidrogênio. Mas vamos simplificar ainda mais, doutor. Vamos fazer de conta que todo mundo aqui é um átomo de carbono, que é o principal átomo da gordura. Né? Então o carbono, não sei se tem o carbono aqui, o carbono tem a frequência dele, não está aqui. Mas o carbono tem a frequência. Mas para não ficar muito técnico, nós vamos fazer uma nota musical. Tá bom? Um Lá. Pode ser um Lá? Faz aí com a voz também, pessoal, entende? Para eles repetir. Isso. Lá. Isso. Então vamos fazer um Lá? Lá. É como se fosse um monte de átomo de carbono emitindo uma frequência Lá. Tá ok? Agora vamos supor que o charlão é um átomo de mercúrio e que você está intoxicado de mercúrio. Você comeu um peixe, né? Um peixe que geralmente vem do peixe, esse é o mercúrio, né? Que o garimpeiro vai lá, faz o garimpo, joga o mercúrio no rio, o peixe ingere, ele não consegue metabolizar, você come, vai para sua gordura. Então o charlão faz um Ré, aí, só para o charlão. Tira a máscara de charlão, sabe, pessoal? Você tem uma voz grossa, faz um Ré aí. Isso. Agora, guardou o Ré? Então, agora nós vamos fazer o Lá. Todo mundo vai falar Lá. E o charlão vai falar... Pera aí, pô. Todo mundo vai fazer um Lá, o charlão vai fazer um Ré. Porque ele não é um átomo de carbono. Ele é um átomo de mercúrio. Tá bom? Entendeu, charlão? Você não vai fazer Lá, você vai fazer Ré. Vamos lá. Você ouviu, charlão? O seu organismo também não, então ele está escondido. Estou falando certinho, doutor? Está escondido. O que a biorressonância faz? Ela é um X9. Então agora eu vou fazer a biorressonância, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa de novo. Todo mundo Lá, o charlão Ré. Vai lá. Espera aí. Não faz mais nada. Esse grupo aqui, nem esse grupo aqui vai falar Lá mais, tá bom? Só esses blocos aqui. Vamos lá, de novo. Aqui não precisa falar mais. Não tem nada de errado aqui. Beleza. Agora só esse bloco aqui. Vamos lá. Só essa fileira aqui da frente. Ó. Espera aí, tem alguém que está desafinado, não é isso? O cartão RAF é isso, ele faz a frequência igual a do mercúrio. E aí agora o charlão ele vai ser o sistema imunológico, ele que faz a limpeza, a metabolização do organismo. Então agora você vai andar vigiando aqui para você detectar onde está o Ré. Tá bom, charlão? Tá bom, Emerson? Você vai detectar onde está o Ré. E é só essa fileira, vamos lá, de novo. Você achou, Emerson? Ô Emerson, é ele. Pode tirar. Tira ele daí. Beleza. Aí agora ele vai sair pela urina. Olha que beleza. Gente, vamos dar uma salva de palmas pro Richard, você brilhou, né? Eu falei com ele, pode sentar. Ele explica uma situação complexa de uma coisa fácil, né? Se torna compreensível. E é isso mesmo, né? Bom, cada um tem uma frequência, você tem a sua frequência, o seu celular, eu tenho o meu, cada um está numa frequência, aqueles elementos que nós colocamos aqui. Né? Pode passar? Bom, se você, o
o menino que falou, o Richard, falou direitinho, né? Se você, por exemplo, quer tirar o Charles da jogada, quer tirar o Mercúrio da jogada, então você pega a frequência do Mercúrio e você faz uma onda invertida, tá vendo? O de baixo aqui, ó, você faz uma onda invertida. Esse aqui, ó, é o Charles, é o Mercúrio. Aí você pega e faz uma onda invertida, a mesma onda, só que negativo. Aí essa aqui é a resultante, aí você começa a tirar o metal pesado, você começa a tirar a doença do paciente, começa a tirar, por exemplo, a toxoplasmose do paciente, né? Pode continuar? Bom, a medicina tradicional ela está firmada na biologia e bioquímica. A medicina quântica, ela chega até a biofísica, que é a nível atômico, né? Por exemplo, para a gente fazer esse diagnóstico, de pegar esse ré que está fora do lugar, a gente usa a biorressonância, porque a biorressonância vai lá e vê quem está desafinado, quem não está de acordo com o organismo. Pode passar? Bom, gente, isso é tão bacana, a dinâmica do adoecer e a dinâmica do curar. O processo de adoecimento, ele não é rápido, ele é lento, né? Primeiro ele está a nível energético, que você só pega a nível atômico, só com a biorressonância. Depois você vai para o nível sensorial, você tem aquele sentimento, aquele sintoma, mas você ainda não fez o diagnóstico. Depois você vai a nível funcional, que começa a aparecer nos exames. E depois você vai para o ponto anatômico, onde existe aquela mudança, né? O aparecimento do câncer, já vem para o seu corpo e você consegue detectar. Esta é a dinâmica do adoecer. E a dinâmica do curar também. Você vai lá no nível energético, sensorial, funcional e anatômico. Foi o que aconteceu com aquela paciente, né? A doutora Vanessa foi lá a nível energético da paciente e conseguiu retirar aqueles parasitas. A doença nada mais é do que um padrão de desarmonia. O corpo perdeu a capacidade de realizar suas funções em plenitude. Acontece uma perda do equilíbrio interior que se exterioriza como um sintoma. Então, o que acontece? Começa a aparecer tantos charges no organismo, porque o organismo é como se fosse uma luta, né? De boxe. Ele vai tomando uma pancada no primeiro assalto, no segundo, no terceiro, ele vai sendo intoxicado por mercúrio, por chumbo, por cádmio. Aí chega num ponto que, quando todo mundo falou lá e só o Charles falou ré, não apareceu tanto. Mas depois que a gente começou a reduzir o número das pessoas, vocês viram como que a coisa aconteceu. E a doença é assim mesmo, não é? À medida que a agressão vai acontecendo, vai havendo a doença, vai aparecendo o sintoma. E todo organismo doente é uma orquestra desafinada. É como você pegar o violão e estar com o violão todo desafinado. Isso que é a doença. E aí, o que nós fazemos? Nós fazemos esses tratamentos quânticos, né? O que foi feito naquela paciente? A gente começou a usar os frequenciais nela, para poder ir tirando, para poder ir retirando aquele parasita. E com isso, ela começou a apresentar a melhora clínica. Olha, gente, essa informação, eu quero, mais uma vez, parabenizar a liderança por abrir esse espaço, porque muitas vezes a pessoa está sofrendo. Aquela menina estava encarcerada, aquela menina parecia um bicho. Vocês viram? Ela era tão agressiva que ela teve que ser enjaulada, e ela teve que ser amarrada pelos seus pés. Ela não podia ter cama, não podia ter armário, porque ela quebrava tudo, né? E eles serviam a comida como se fosse realmente uma prisioneira. 8 anos tendo essa vida. E filha de pastor, poderia ter orado. Não é? O pastor realmente era a primeira coisa que ele teria feito. Mas, gente, precisou de levar na medicina e precisou de usar a física quântica, a medicina quântica, para a gente poder dar o diagnóstico e tratar. Bom, agora eu vou apresentar um caso clínico meu. Esse caso clínico é um paciente que veio do interior de São Paulo, ele é um missionário, então ele vem encaminhado. Observe esse caso. Olá a todos, eu me chamo Glaucio Melo. Sou paciente do Dr. Robson há mais ou menos 1 ano e meio. Comecei o tratamento em março de 2020, depois de uma série de problemas de saúde, incluindo um acidente vascular cerebral, uma isquemia mesentérica, uma febre amarela e até Covid.
E quando eu cheguei no consultório do Dr. Robson, eu estava realmente numa condição muito ruim, porque depois de vários problemas de saúde, eu estava adquirindo uma insuficiência renal crônica. A função renal ela estava muito baixa, meus rins estavam começando já a querer parar de funcionar, a creatinina estava muito alta, e foi dentro desse quadro que eu comecei o tratamento quântico com o Dr. Robson, né, de medicina integrativa. E eu quero deixar aqui o meu testemunho, dizendo que hoje, 1 ano e meio depois, eu só tenho palavras de gratidão a dar. Por quê? Porque, para vocês terem uma ideia, a minha creatinina baixou de 3,8 para 2,3. Isso é muito bom, a qualidade de vida ela vem aumentando. É claro que o AVC deixou sequelas, a febre amarela deixou sequelas, e no meio disso tudo, em janeiro, infelizmente, no final de janeiro desse ano, eu fui acometido da Covid-19, moro em São José dos Campos, São Paulo, fui para lá, fiquei internado, fui para a UTI, foram 11 dias, e eu me lembro que a primeira coisa que eu consegui falar para eles, foi assim, olha, eu tenho insuficiência renal, e como todos sabem, no que tem sido divulgado pela imprensa, a doença do pulmão, coração e rim, são os órgãos que estão sendo, né, amplamente atacados por essa doença. E qual não foi a nossa surpresa, que no meio do tratamento lá, enquanto eu estava tentando sobreviver mais uma vez, os meus rins não só não pararam de funcionar, como melhoraram, né? Naquela época a gente já teve uma alegria muito grande da minha creatinina ter sido diminuída. Eu costumo brincar até que numa reunião de oração nós estávamos comentando, e aí o pastor Marcelo pediu que a gente compartilhasse a bênção, e eu compartilhei a bênção do xixi, porque quando eu estava com a insuficiência renal muito avançada, a minha condição urinária era muito baixa, eu não estava conseguindo ir ao banheiro, e depois disso foi só cachoeira. Então assim, é uma bênção, é um negócio revolucionário que tem abençoado a minha vida. E aí eu também deixo aqui o meu convite para você, que se você ainda não foi conhecer esse tratamento, se você não fez parte disso, se você não conhece, nunca ouviu falar, procure Instituto Ana Kainoses. É uma bênção na vida de muita gente e na minha também. Espero que esse vídeo possa abençoar a sua vida, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Um testemunho. Esse paciente ele veio encaminhado e ele chegou muito cansado aqui em Belo Horizonte, ele chegou com uma bengala e ele ia no banheiro, fazia pouquíssimo xixi, né? E ele é músico, então ele não estava conseguindo tocar o violão. E o que nós fizemos? Nós começamos a fazer o detox, limpeza, e começamos a usar a medicina quântica. Nós começamos a emitir para ele uma frequência de um rim saudável. Nós começamos a despertar aquele rim doente, a ensinar para ele como é que se trabalhava. Então, na primeira noite, né, que ele fez o tratamento, ele foi no banheiro 3 vezes. Ele já foi embora sem a bengala e foi embora muito melhor. E a cada 3 meses ele vem em Belo Horizonte e a gente fica repetindo, fica emitindo esse tratamento quântico. Um paciente, gente, que é muito difícil o tratamento do nefropata, né? Então, assim... e a gente vê o que resultado que a gente está tendo com ele. A creatinina estava 3,8, agora está em 2,3. Ele teve Covid, ele ficou grave, ele mandou um áudio lá de São José. Uma coisa que chamou muita atenção dos médicos, né, a função renal dele. A função renal dele, inclusive, até melhorou, né? Então a gente fica muito animado e a gente quer passar essa divulgação, essa informação para você. Porque a maior arma que nós temos é a informação. Não é? Quando a doença está na casa do vizinho, quando a doença está de uma forma longe, é uma coisa, mas quando a doença começa a vir para a nossa casa, na nossa família, tudo muda, a forma da gente ver muda. Então eu quero falar para vocês que existe aí a medicina quântica e que a gente está tendo muito bons resultados com ela. Estou encerrando já. Bom, eu quero fazer um convite para vocês, nós temos um canal no YouTube para divulgar essas informações. Gostaria depois que você se cadastrasse no nosso canal. No dia 2 de setembro, nós vamos estar fazendo uma aula ao vivo sobre desacelerando o envelhecimento. A gente vai estar falando muito sobre essa questão do envelhecimento. Porque o mundo está envelhecendo, né? As pessoas estão vivendo mais. E nós queremos alertar as pessoas para elas morrerem jovem o mais tarde possível.
Então nós queremos passar armas, nós queremos informações, para que você, pastor, tenha assim uma terceira idade muito abençoada, né? Muito vibrante, com muita energia, independente, né? Então, gente, olha, eu quero agradecer a todos vocês. Depois vocês possam nos seguir no Instagram. Muito obrigado à Igreja Batista Lagoinha. Muito obrigado, pastor.